Saudações tricolores, bom dia pessoal, boa semana para todos. Nossa semana começou bem ontem, né? Já começamos no bolo, continuamos no bolo, é o que eu sempre falo, a gente tem que ir no bolo. Vamos no bolo, quando faltarem 6 rodadas, a gente vê como é que vai, em que parte do bolo a gente vai ficar, mas tem que ser no bolo da frente. E o Fluminense está com 61% de participação nesse campeonato, de desempenho nesse campeonato. É um desempenho muito bom para um time que começou todo torto, perdendo o campeonato, com a torcida com pouca esperança. E agora a gente está indo para o Mundial. Pode botar a cabeça só no Mundial, porque o próximo jogo foi adiado, né? Vai acontecer depois da volta do Mundial, que é contra o Ceará, aqui no Rio. Ceará que perdeu para o Atlético Mineiro ontem, lá no Castelão. Mas ontem foi uma partida muito boa do Fluminense. Antes de a gente falar do jogo de ontem e falar do que a gente espera para frente, que tal você se inscrever? Se inscreva, dá um like, ative as notificações, os amigos que já são no canal, comentem, dê um like, apresenta para os amigos o canal, para o canal continuar crescendo. A gente cresce em passos de tartaruga, mas cresce. Isso é o mais importante. Mas vamos falar do jogo de ontem. Ontem, quando saiu, tem duas coisas que eu queria falar. Todas as duas sobre o Renato Gaúcho. A quem eu malho pra caramba. Ontem, quando saiu a escalação do jogo, começa por mim. Eu falei assim, puta, a gente pode começar a rezar agora porque vai ser derrota garantida. Quem entrou no Twitter ontem, quem tem uma interseção grande de amigos no Twitter, como eu, iguais às minhas, o que você leu foi exatamente isso. Pô, como é que pode botar o Thiago Santos? E como é que vai ser? Pô, o Renato Gaúcho tá bêbado, pô. E o Keno não foi escalado, o Keno não foi nem relacionado. O Keno viajou, mas não foi relacionado. Pois é. A gente tem que falar a verdade, né, cara? Por mais que a gente antecipadamente já tenha previsto uma desgraça, o Fluminense, na minha opinião, taticamente, o primeiro tempo do Fluminense ontem foi o melhor tempo de jogo do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro. O Fluminense ontem deu um show tático. Pra usar aquele chavão que é a coisa mais ridícula que existe, deu um nó tático. O técnico deu um nó tático no outro técnico. Não, ele não deu nó tático nenhum, ele fez o time jogar. O time jogou ontem como há muito tempo eu não vejo um time tático, um time do Fluminense, taticamente bem colocado em campo, sem deixar o outro time jogar e criando oportunidades para ele. Não foram muitas oportunidades, mas criou as oportunidades. No primeiro tempo o Internacional não fez absolutamente nada. O Fluminense não deixou o Internacional jogar. E só jogou no segundo tempo pela pressão da torcida, está jogando em casa, e porque o time do Fluminense começou a cansar. Foi um primeiro tempo exemplar, um jogo taticamente perfeito. E a maior figura em campo, na minha opinião, falei isso no Twitter. Falei no Twitter do Leiteri, falei no meu Twitter, no Twitter de 5, que nós chamamos só 5. O Fluminense, o melhor jogador em campo no primeiro tempo ontem chama-se Thiago Santos. Foi o Thiago Santos, o melhor jogador do Fluminense. Isso não quer dizer que os outros tenham sido ruins. Não, o time inteiro foi equilibrado, inteirinho, do goleiro ao Serna. Inteirinho equilibrado. Um time que jogou, cada um jogou pelo time, não jogou para si. Perfeito, não tenho o que falar. Eu vou falar o quê? Samuel Xavier de novo, a bola que ele enfiou, uma bola longa. Ele viu onde é que o Serna pode, porque o Serna é um cara chato. Aí o nego fala que ele é perna de pau. Ele não é perna de pau. Quem é perna de pau não faz os gols que ele faz. A cabeçada contra o Sport. O gol de ontem foi meio de trivela, meio de 3 dedos, caindo, que ele tomou uma coisa, foi puxado. Ele foi puxado, e de trivela ele bateu. O gol contra o Atlético Mineiro, o gol contra o Fortaleza. O Serna é um jogador bom, extremamente útil ao time. Um cara que não se esconde para dividir uma bola. É um craque? Jamais, craque nenhum, mas sabe jogar bola. E sabe compor. E o Renato já tinha visto isso. O Manso mistura de Mano com Ganso. O Mano viu isso. Por isso que o Mano sempre jogava com o Ceará. O Renato também já viu isso.
Pode reparar que é bom no X1 é ridículo. É bom no 1 contra 1 o Keno. O Keno já pode ser vendido. O Keno ou inútil. Como eu falo, Keno, vírgula, ou inútil. É o aposto dele. Keno ou inútil já pode ser vendido. É um jogador que não serve ao Fluminense e teve um contrato renovado. Está com boi na sombra. Não precisa fazer nada. Só ficar quietinho lá no canto dele. Pode ir para as festas, para as baladas. Porque ao time ele não faz falta nenhuma. Ele pode jogar, entrar e fazer um jogo muito bom. Todo mundo, o Keno, porque o Keno tem isso. Ele consegue passar por um cara porque ele é rápido. E é o que eu sempre falei, ele é burro. Era para ser um craque disputado. Era para ser um craque de seleção brasileira. Porque ele tem uma arrancada que é difícil um marcador dele pegar ele. Mas ele não consegue finalizar uma jogada bem, ele sempre pensa errado. Além de não dividir uma bola, além de correr para não chegar quando é para marcar. Sempre falei isso. Sempre. Mas então é isso. O René jogou bem ontem, quer dizer que mostra que o Fluminense tem uma lateral esquerda resolvida, tem uma lateral direita resolvida. Fuentes, você vai ver as notas que são dadas ao Fuentes. É inseguro. O Fuentes ontem fez uma partida idêntica à do Thiago Silva. Idêntica. Saindo rápido, no chão, normalmente as bolas que ele sai no chão são muito boas. Ele cometeu é assim, cometeu um erro, parece que ele matou o time. Não, Thiago Silva também cometeu um erro ontem. Agora, sem um erro de marcação, todas as bolas na cabeça, ele tirou todas. Thiago Silva, ele. Martinelli, bom. Nonato, bom. Thiago Santos, excepcional. O primeiro tempo do Thiago Santos foi nota 10. Nota 10. O Arias ontem, é difícil chamar a bola daquele cara, né? Ele apanha pra caramba. Ele não foi tão produtivo na frente como ele costuma ser. Mas ele ajudou no meio de campo, tomando aquelas bolas, tomando aqueles cacetes que ele toma, prende a bola, às vezes é medo, que ele pode, se ele perder uma bola, pode matar o time. Mas ele vai, olha, ele corta, volta com a bola, e o nego não toma a bola dele, é impressionante. Toma a bola sim, faz falta. O Serna fez um gol, fez outras jogadas boas. O Serna é um jogador extremamente útil. Útil. A palavra certa para o Serna é um bom jogador útil. Podem falar que ele é meu bagre favorito, mas ele não é, para começar, ele não é bagre. Depois é porque ele é útil. E o Everaldo? O Everaldo merece um capítulo à parte. Porque uma parte da torcida do Fluminense, de twitters e dos jornalistas tricolores, são haters do cara. Ontem, eu não achei ainda, procurei, mas não achei. Eu não sei em qual site que aparece isso. Ontem ele não recebeu uma única bola para finalizar. É aquela que perdeu um gol feito, chutou mal pra cacete. Nenhuma! Ele não perdeu uma bola para finalizar, nem de cabeça, nem de bunda, nem de peito, nem de pé direito, nem de pé esquerdo. Nenhuma. Aí o cara volta para receber bola e para ajudar na marcação. As bolas que ele pegou ontem, ele limpou e passou para o lado. E onde é que ele pegou essas bolas? Na intermediária. Ele não pegou nem limpou nenhuma bola na grande área, que é a posição dele, é o lugar dele de trabalhar ali na grande área, na meia-lua. Ele não pegou uma bola, nenhuma. Aí você vai ver, o que é fraco do time é o Everaldo. O Everaldo já é o pior cara do time. Não, o Everaldo não é pior. O Everaldo é que nem o Serna. É um bom jogador. É só ver o histórico do cara. Ver o histórico do cara no Bahia. Bahia, tô falando uma coisa de 2, 3 anos atrás. Ver quantos gols o cara fez. Sabe? E nego malhando, pô. Ontem o cara não teve uma bola para chutar para gol. É a mesma coisa. Vou lembrar, vou reavivar a memória de todos que me veem. Todos que estão vendo esse vídeo. Cauã Elias, hoje tem 19 anos, feitos em janeiro. Ano passado ele tinha 18 anos. Quando ele entrou, o Cauã Elias está pedindo passagem, né? Depois, no final do ano, Cauã Elias é um merda, Cauã Elias não faz nada, Cauã Elias perde gol. A mesma coisa que falaram com o Cano acabou. O Cano não faz mais nada, foi uma fase, aí o Cano voltou, se recuperou da doença, começou a fazer gol. O Everaldo é a mesma coisa. Quer dizer, o problema não está no jogador. Ele perdeu um gol, tudo bem, pô. É o que eu sempre falo, o goleiro tomou um frango. Tudo bem, o goleiro toma frango. O que não pode é o goleiro pegar uma bola e dar para o adversário fazer gol. Agora, ele toma frango? Toma. Pô, o cara soqueou errado a bola e deu azar. O cara perdeu um gol feito sem ninguém, sem goleiro, debaixo do gol. Perde. O centroavante perde. O cara bateu um pênalti para fora, o goleiro pegou. Acontece. Agora,
O cara ser centroavante, não ter uma chance de fazer um gol, de chutar uma bola para gol, e o nego tá malhando, porque não é uma coisa do Everaldo, foi com o Cano, o maior jogador do Fluminense na Libertadores, junto com o Thiago, com o Kennedy, com o John Kennedy, foram os dois. Depois é que veio o Ganso. O Fluminense teve 4 jogadores, teve 5 jogadores excepcionais na Libertadores. Nino, Arias, Cano, Kennedy e Ganso. Agora, desses 5 que eu falei, o melhor, com certeza, os melhores, foi John Kennedy e Ganso, e Cano. Cano foi o artilheiro é o maior artilheiro do século da Libertadores. Mas ano passado, a mesma coisa que falam do Everaldo, falavam dele. Falaram do Cauã. Agora estão falando do Everaldo. Você pode botar que é o melhor cara do mundo. Bota ali, ele vai começar, não vai receber bola, não vai fazer gol, aí o cara vai recuar para tocar a bola. O cara não faz nada, não sabe fazer pivô. Sabe sim, o Everaldo sabe fazer pivô bem, o Cauã também. Quem faz menos, mas sabe fazer, é o Cano. Então isso é uma coisa irritante pra caramba, cara. Mas chegou no segundo tempo, o Fluminense começou a cansar, e o Internacional perdendo, e está numa situação no campeonato, nesse momento, o Internacional está 1 ponto na frente do Z4. Ele está em 14º, 13º, por aí, porque tem uns 3 ou 4 empatados com 10, inclusive eu acho. Eu acho que a Fortaleza está em 17º com 10, aí tem mais um com 10, tem o Vasco com 10, aí tem o Internacional com 11. Então o Internacional com 11, do jeito que estava, tá preocupante. Vamos atacar. Os caras vieram na pressão. Mas apesar de toda essa pressão, tudo que eles tiveram, tudo que eles deram uns 15 chutes para gol. Dentro do gol, quantos foram? 3, 4, no máximo. E o Fluminense deu menos chute que ele, mas quantos foram para gol? 3, 4. Então o Internacional ontem começou a pressionar e o Fluminense começou a cansar. Aí, estamos dando mole, vai levar um gol, como eu já ouvi, já li também. Estava pronto para levar um gol. Pronto o quê? O Fluminense fez outro. Ah, foi um gol cagado. Foi gol cagado, pô. Só os outros podem fazer gol cagado. Não foi sorte. Uma baita de um sorte do Paulo Baia e um baita do azar do goleiro. Aí falam, o goleiro aceitou. Pô, o goleiro estava caindo, cara. A bola bateu em dois caras do Internacional, sendo que no segundo tirou do goleiro. O cara está indo para cá, a bola o cara está indo para cá, a bola vem aqui, ó. Vem para cá. Pô, a mão dele foi de mão mole, não foi de mão mole. O cara você não sabe como é que se preparar para uma defesa. Então o Fluminense teve sorte, teve. A sorte ajuda quem está jogando bem, pô. Você já viu um time jogar? Jogou muito, mas levou um azar. Isso não existe. O azar não, a sorte não ajuda o azarado, a sorte ajuda o sortudo. O sortudo é aquele cara que faz por onde. E o Fluminense foi as substituições. Acho que o Renato demorou um pouquinho para começar a substituir. E quando ele colocou o Paulo Baia foi outra coisa. Puta, botou o Thiago Santos, todo mundo reclamou. Quando entrou o Paulo Baia, assim, só entra esse cara. Esquece Lescano, esquece Las Vegas, agora o Paulo Baia com certeza está ali. Eu até falei no Twitter, no jogo do meio de semana, eu falei, eu contra o Once Caldas, Paulo Baia é o novo Caio Paulista, ele não para de ter chance. O Paulo Baia não para de ter chance. Eu tenho que, é uma questão de a gente ser honesto, de ser justo. Ele não sabe jogar bola, cara, mas o cara se esforça. E foi premiado com um gol ontem. Porque chutar ele sabe. Paulo Baia é um cara que a única coisa que ele sabe fazer bem é chutar. Ele chuta bem. Quem vê o cara chutando, principalmente quem joga no gol, esse cara sabe chutar. Ele chuta bem. Só. Porque ele não pensa, ele é muito lento. O cara tem toda a chance do mundo, toda hora que o cara está jogando. Então, vou começar a não reclamar mais do Paulo Baia. O cara entra todo jogo, vou ficar desesperado porque ele está entrando. Não, vou torcer para ele fazer gol como ele fez ontem. Aliás, um gol salvador. Porque aquele gol matou o Internacional, porque estava 1-0. Faltando 5 minutos, mais os acréscimos. O cara me mete um gol aos 41, 42 minutos. Acabou. Acabou o jogo ali. E o Fluminense, agora eu vou falar a segunda coisa. Eu falei que a primeira coisa é o Thiago Santos tentado. O Paulo Baia já é recorrente. Mas a segunda coisa é a seguinte. Estou falando de uma coisa que eu sempre malhei. Sempre malhei. Isso não precisa muito não. Jogo contra um meio de semana agora. Essa semana que está começando agora, semana passada.
Tinha algum vídeo meu, eu falei que o Renato Portaluppi, Renato Augusto está curtindo a aposentadoria. Mas o Renato Gaúcho, ele está armando o time do Fluminense. Essa é que é a realidade. O que ele falou, ele está calando pelo menos a minha boca, que eu sou honesto de admitir. Eu não tenho tempo. Ele deu umas mancadas, né? Que era para o Fluminense estar bem colocado na Sul-Americana se ele tivesse ido jogar com o time titular. E o que ele treinou não apresentou nada nos jogos que ele ficou aqui e perdeu os 2 jogos. Tá certo que o jogo contra o Botafogo não, merecendo perder muito, perder fácil. Apesar daquele pênalti quando estava 0-0, um pênalti escandaloso, e não deram, para variar. Mas o jogo do Atlético Mineiro não foi aquele jogo horrível que o Fluminense perdeu. O Fluminense perdeu em falhas pessoais. Uma falha do Fábio no primeiro gol, ele espalmou para dentro da área. Espalmou de mão direita, a mão da linha de fundo, ele espalmou para dentro da área com a mão direita. É uma falha. É frango não, mas é uma falha. Ele tem que treinar isso. Ele treina, não pode acontecer isso na hora. Mas o Fluminense sabe o jogo, estava empatado. O Fluminense levou 1-0 e empatou o jogo. Aí depois de uma falha seguida, do Samuel Xavier marcando, conseguiram um escanteio, o Fábio fez uma grande defesa. Aí foram 3 escanteios seguidos até que o cara fez o gol. Não foi, se tivesse terminado 1-1, não teria sido nada demais. Botafogo não, Botafogo era para ter vencido demais. Então, aí falando do Renato Gaúcho, bem ou mal, ele vem acertando o time do Fluminense. E ontem foi impressionante. Primeiro tempo do Fluminense ontem, parabéns ao Renato Gaúcho, que veio com uma escalação que ninguém, olha que eu escalei o meu time ontem, escalei o time que eu achava que ia jogar. Eu coloquei o René. Por exemplo, vai jogar o René. Aí coloquei o Ganso não jogou. O Ganso entrou faltando 1 minuto. Agora tem uma coisa interessante nisso tudo. Muito interessante. Os gansetes vão ficar desesperados com o que eu vou falar. O Ganso é um cracaço. Nunca vou falar do Ganso agora, porque tem 2 coisas para falar do Ganso. O Ganso é um craque. Se o Ganso corresse como corria há 4 anos atrás, o Fluminense estaria voando. Porque as 2 maiores exibições do Fluminense, porque o futebol é coletivo. Então ontem, coletivamente, o Fluminense foi primeiro tempo o Fluminense foi perfeito, nota 10. Porque coletivamente todo mundo fez o que tinha que fazer. Aí, o outro jogo foi contra o Vasco. Teve mais um tempo que foi contra o Vasco. Contra o Vasco jogou bem pra caramba. Também, taticamente foi perfeito. Mas foi os 2 jogos, o Ganso não jogou. Não, teve um jogo que o Fluminense entrou com Hércules Nonato e Lima, ou Hércules Martinelli e Lima, ou Hércules Martinelli e Nonato. Foram 3 volantes. Nós jogamos muito bem, taticamente. Porque futebol não é só você ter o craque, tem que jogar taticamente. Pô. Então, a gente vê como o Ganso está fazendo cada vez menos falta ao Fluminense. E você tem os 2 melhores jogos do Fluminense taticamente, foi sem o Ganso. Quem ouve meu canal sabe que meu esquema predileto é o 4-4-2. Eu já falei isso aqui algumas vezes. A semana passada eu falei isso. Eu jogaria no 4-4-2 com 3 volantes, o Ganso, e tiraria o Serna. O Serna, que é um cara que eu gosto. Tiraria ele. Jogaria com Arias e centroavante na frente. Ou então, se o Everaldo está mal, se o Cano está mal, bota Everaldo e Serna. Arias e Serna. Porque o Serna quebra galho em qualquer lugar. Se botar ele de ala esquerdo, ele joga. De ala direita, ele joga. De centroavante, de lateral direito, de ponta direita ou de ponta esquerda, ele também joga. Então ele pode jogar de centroavante. E, aliás, ele já fez 2 gols de centroavante. Nos últimos 3 jogos ele fez 2 gols de centroavante. Contra o Sport também foi um gol de centroavante. Então ele pode jogar de centroavante. Mas eu jogaria no 4-4-2. Aí você vai agregar. Taticamente, você vai agregar qualidade ao meio de campo. É o que eu acho. Mas ontem o Renato fez o time jogar, e mais uma vez o time jogou bem sem o Ganso. Isso é a primeira coisa que eu queria falar. Os gansetes ficam loucos. Podem ficar loucos à vontade. Contra os fatos não existem argumentos. E outra coisa é o seguinte. Um passarinho me falou. Esse passarinho, você sabe que eu falo aqui que eu não tenho contato. Eu não sou daqueles caras que falam assim, meu contato, já andei pesquisando. Não andei pesquisando porra nenhuma.
Mas eu tenho um amigo que não é contato, um amigo de dentro do Fluminense, que não fica falando comigo sempre, não fala, a gente fala de vez em quando. De vez em quando. Ontem eu falei com ele de manhã. Não se espantem se o Fluminense vier para o Mundial e para a segunda parte do Campeonato Brasileiro com o Neymar. Com o Neymar. Vai entrar no lugar do Serna, óbvio. O meio de campo vai ser... o ataque vai ser, se ele vier, vai ser Arias, Cano e Neymar. Ou Arias, Everaldo e Neymar, Arias, Serna de Neymar. Mas Arias e Neymar vão ser os dois caras que vão jogar um em cada lado. Ontem ele me falou, Kaique, olha, ontem eu ouvi assim assado, tem grandes possibilidades do Neymar aparecer no Fluminense nesse segundo semestre. Porque o Neymar ainda não jogou os 6 jogos e está mal no Santos. Ontem eu vi o jogo do Botafogo. Para começar, ele levou um cartão amarelo que era para ele ter sido expulso no primeiro tempo. Ele foi na perna do cara do Botafogo de propósito. Depois faz um gol de mão. Quer dizer, ele sabia que ia levar um cartão amarelo. Um segundo cartão amarelo, ele ia levar o vermelho como levou. E matou o Santos, que estava muito melhor que o Botafogo achou um gol. Um gol meio... Esse sim é um gol cagado. O cara centrou a bola e fez um gol. Aquela bola que mata o goleiro. O goleiro não tem culpa nenhuma dessas bolas. Nenhuma. Porque tem 2 caras do Botafogo querendo tocar na bola, ele não pode pular antes, pô. Se o cara toca a bola, ele vai pular para lá, a bola vai entrar no meio do gol. Então, foi um gol, como se costuma falar, um gol cagado. Mas o Botafogo achou o gol. E depois que o Neymar foi expulso, o Botafogo tomou conta do jogo. Jogou 25 minutos tranquilão. Antes estava levando um sufoco danado. O tal do João fez 2 defesas espetaculares. Mas é isso que eu queria falar. Não se espantem que um passarinho, se o passarinho está com a informação certa, não tem a menor ideia. Ele só conversando ontem, ele falou comigo. Olha, grande chance do que eu tenho, não, vou falar o que, usar a palavra que ele deu para mim. Ouvindo o que eu tenho ouvido dos meus amigos lá de dentro, ele também é sócio Fluminense. O Fluminense está dialogando com o pai do Neymar, com o Neymar, porque o negócio no Santos está ruim, o contrato dele termina no meio do ano agora, e ele pode ir para o Fluminense. Então, eu acho, agora eu vou dar a minha opinião, eu acho que se ele vier para o Fluminense, para o Mundial vai ser ótimo. Não é para o Mundial, não. O Neymar é aquele jogador que, se ele não jogar, aliás, vou falar uma coisa que eu sempre falo aqui, na minha opinião, agora a vida dele modificou completamente, virou um babacão, mas como jogador é o último craque que o Brasil teve, foi o Neymar. Aquele Neymar, até a hora que ele foi para o PSG, mas no Barcelona e no Santos foi um cracaço, ninguém pode falar que não foi. Craque de bola, não é que nem o Vinícius Júnior. O Vini Júnior é um cara feito pela imprensa. O Vini Júnior não é um cracaço, ele é um bom jogador. Bom. Jogador de primeira prateleira, como gosto de falar, de prateleira de cima. Mas é naquela que você não consegue botar a mão, não. Nessa é só o Messi, o Neymar quando estava em forma, Ronaldinho Gaúcho. Esses caras jogam naquela prateleira que você, para botar a mão, você tem que subir na escadinha. Então o Vini Júnior está um pouco mais lá embaixo. Você consegue pegar, estica a mão e pega. Porque eu acho que ele não ganhou. O último craque que o Brasil teve realmente foi o Neymar. O Neymar do Santos e o Neymar do Barcelona. Depois que ele foi para o PSG, começou a cair. Tá aí o PSG que foi campeão da Champions League com um time que não tinha nem Neymar, nem Messi, nem Mbappé. Ver como é que são as coisas. O Mbappé acabou com o Real Madrid há coisa de uns 3 anos atrás, e foi para o Real Madrid na semifinal da Champions. O Benzema fez um gol, o goleiro perdeu e deu. Pô. Então, aí eu já li ontem, então avisa para esse cara, que ele mandou parabéns pro Thiago Silva, dizendo que ele também fez parte desse título da Champions. Eu já pedi para ele vir aqui ser o dono da SAF. Não, esquece, o Fluminense não pode ter SAF. E tem cara que ainda está pensando, esquece SAF. SAF não dá certo. Esse cara pode ser, porque ele não é investidor. Ele tem dinheiro para cai dinheiro do bolso dele, da cabeça, do paletó. Ele vai andando, vai ficando dólares e euros pelo chão de tanto dinheiro que ele tem.
Mas ele não está pensando em ganhar dinheiro com futebol, ele está pensando em torrar dinheiro e alimentar o ego dele. Aí esse cara seria bom para ser dono do Fluminense, mas ele tinha que ser dono de 51%, 50-50%. E seria um baita do investidor. Isso que o Fluminense podia fazer com ele, ser investidor, sem ser dono. Olha, você quer investir aqui 300 milhões, tá? É o que eu acho que tem que ser feito, inclusive. 300 milhões, tá? Então 300 milhões eu tenho que te pagar isso em 5 anos, com os juros que você colocar. Juros de mercado, tudo bem, tá? Então qual é o que eu tenho para garantir esse empréstimo? Xerém. Mas eu continuo sendo dono do clube. E ele pode colocar algumas cláusulas assim, tipo, eu vou te emprestar, mas você vai ter que pagar a tua dívida, essas coisas, porque eu também quero receber mais na frente com tranquilidade. Tudo bem. Podendo ser auditado. Falou, gente. Saudações tricolores, uma boa semana, agora só o Mundial. E podem aguardar que, espero que o Nico Lopes não venha, porque isso é o fim, é mais do mesmo. Nico Lopes, William Arão, Vitinho, tem uns bobos que agora apareceu um cara da Turquia. Porra, o cara fez 30 gols, não sei, já viu os jogos dele todos? Quantas bolas ele recebeu para fazer 30 gols? Porra, os caras ficam, olha, esse aqui, o que você acha desse aqui? Tá ficando livre no mercado agora. Não é assim, pô. Não é assim. Então agora a gente está com o Mundial, o Fluminense tem que contratar. Vou falar o que eu falei no último vídeo. Se é para contratar, contrata um. Em vez de contratar esse monte de porcaria, Vitinho é porcaria. Olha onde está jogando Vitinho, na Arábia. O Ilharão, no Panathinaikos da Grécia. Esse outro de camisa preta e amarela, onde é que ele está jogando? Na Premier League, no Campeonato Espanhol, no Campeonato Americano, no Campeonato Inglês, no Campeonato Francês? Não, está jogando nesse campeonato de segunda linha. Pô, esquece isso. Vou usar o mesmo exemplo que eu dei no vídeo atrás, ou há 2 vídeos atrás. Traz o Firmino, ou o Firmino, ou o Cristiano Ronaldo. Pode ser o Neymar. E não se esqueça, o Neymar com o Ganso. Ganso sobe de produção. Passarinho me falou. Esse Passarinho não é repórter. Passarinho é só um sócio do Fluminense, que é meu amigo. Ele pode estar 100% errado. Não é minha fonte, nada disso. Não tenho fonte nenhuma. Mas foi o que eu ouvi. Saudações tricolores e boa semana.